Fala galera, e a gente está aqui de novo com o quadro Perguntas e Respostas. E aqui a gente está contando de novo hoje com a Renata. Fala aí, Renata. Oi, gente, é um prazer estar aqui nesse cenário maravilhoso, conhecendo mais um pouquinho desse mundo das bicicletas elétricas. Isso aí. Pessoal, como sempre, não esquece de deixar o seu like, de dar aquela curtida, mandar sua pergunta aqui nos comentários, tá certo? Que esse quadro aqui é muito importante, a colaboração de vocês aí. E para isso, a gente vai contar com a Renata mandando as perguntas aí. Bora começar, gente? Então vamos lá, primeira pergunta de hoje. Vamos lá, doutora EcoBikes. Eu posso desligar a bicicleta elétrica em uma descida? O freio funciona com ela desligada? Sim, pessoal. Lembrando que, tirando a parte elétrica, ela é uma bicicleta comum, tá certo? O motor e a parte elétrica dela não interferem no freio. E também isso é uma coisa que o freio normalmente ou ele é hidráulico ou é por cabos de aço, então ele não passa pela parte elétrica da bicicleta. Então, sim, não tem problema você acionar o freio com a bicicleta desligada, não vai ter nenhum problema isso é um item de segurança, então não pode estar relacionado com a parte elétrica. Se por acaso a bicicleta estiver ligada, quando você aciona o freio, ele corta o motor. Tá? Isso é uma questão de segurança. Mas se ela estiver desligada, ela vira uma bike comum e aí o freio é exatamente igual ao de uma bicicleta comum. Tá certo? Bora para a próxima aí. Seguimos em segurança mesmo com a bicicleta desligada e na descida. Próxima pergunta. É normal o carregador esquentar quando coloco a bike para carregar? Pessoal, quando o carregador esquenta, geralmente alguns carregadores não têm a ventoinha, e isso às vezes acontece sim. O que vocês têm que ficar atento é para que ele não esquente demais, porque aí pode ser um problema também na bateria. E aí, quando ele está esquentando muito, eu recomendo que vocês façam um, uma, um exame na bateria, colocando a mão nela para ver se ela está esquentando. Se estiver esquentando, tira o carregador da bateria, deixa esfriar os dois, recoloca e vê o que acontece. Se continuar esquentando muito, a ponto de você ficar com a mão incomodada de você colocar na bateria ou no carregador, isso é sinal de que tem alguma coisa errada. Então eu recomendo que vocês levem até uma assistência, procurem alguém que vocês confiam para fazer essa assistência técnica ou assistência técnica da marca da sua bicicleta, para que vocês tiram essa dúvida, porque bateria é uma coisa assim que é muito legal tudo, mas tem risco. Então, se está esquentando, é porque pode ter problema. Então, fica atento aí. Mas o carregador esquentar um pouquinho, não tem problema, tá? Mas sempre dê a preferência para carregadores que têm ventoinha, que ele ajuda a eliminar um pouco esse problema. Mas se o caso assim for só realmente o carregador esquentando, eu preciso levar a bicicleta inteira ou posso levar só o carregador assim? O ideal é que você leve os dois juntos, né? Porque de repente pode ser algum problema da bicicleta interferindo no carregador ou da bateria. Então, assim, sempre que possível é bom levar o Os conjunto, né? dois, tá. Porque às vezes uma coisa interfere na outra e isso pode gerar esse problema. Mas o carregador, lítio principalmente, lítio geralmente não tem essa ventoinha. E o carregador de lítio, Dá uma ele esquentada. dá uma esquentada Tá. mesmo. É normal. Tá? Mas nada que você encostando a mão, você sente quente, mas Mas não vai seja suportável. suportável. Agora, se Tá. estiver esquentando muito, aí eu recomendo que sim, que leve para uma Tá. assistência para Mesmo sendo só o fazer uma avaliação carregador, melhor. então eu levo os dois. Isso, é isso aí. Tá, joia. Próxima pergunta. Meu filho é menor de idade. Pode levar um acompanhante também menor de idade? Pessoal, a legislação fala que a bicicleta elétrica, se tiver dentro das características de 350 watts e ter os equipamentos de segurança, capacete e tudo mais, é equiparado a uma bicicleta comum. Uma bicicleta comum não precisa não tem limitação de idade para vocês andar. Mas assim, pelo bom senso, eu sempre recomendo que você, se vai deixar alguém de menor andar, é que você faça a supervisão. Porque se por acaso acontecer alguma coisa, se envolver num acidente, o responsável por essa criança vai ser acionado na justiça. Então não é isso que a gente quer, né? Então assim, duas crianças andando numa bike sem supervisão,
não é legal. Eu não recomendo. Mas se tiver numa rua tranquila, dentro de um condomínio, e a criança já tiver alguma certa experiência, eu acho que é válido, mas sempre com muita responsabilidade, pessoal, porque a legislação de trânsito vale também para a bicicleta elétrica, entendeu? Então, assim, fica atento a isso, porque de repente a diversão pode se tornar um grande problema. E não é essa a ideia, né? A bicicleta elétrica está aí para todo mundo usufruir, mas com segurança e com certeza levando em consideração as outras pessoas também que estão na rua e que pode se envolver em algum problema. Mas assim, tá dentro da lei da bicicleta elétrica menor de idade poder andar. Sim, não tem não nada está na lei que fale. escrito, não está escrito que não pode, tá? Não está escrito que não pode. E também não está falando que pode, mas assim, equipara a uma bike comum. Se está equiparando a uma bike comum, Uma bike comum, menor de idade pode andar. o menor pode andar, né? Tá. Mas assim, é prudente que esse menor ele tenha ciência da legislação de trânsito. Não passar farol vermelho, não avançar em situações, por exemplo, numa rua na contramão, andar em cima da calçada. Tudo isso são regras de trânsito que precisa ser respeitada. Então, não é legal que dá uma bicicleta para uma criança que não respeita isso, tá certo? Porque pode causar acidente. E se causar acidente, vai ter um problema em vez de ter uma diversão. Com certeza. Acho que ficou... Não, ficou claro. Inclusive, claro. assim, a bicicleta comum também tem algumas regras que precisam ser seguidas. Sim. E a criança também precisa saber. Você dá a bicicleta na mão do seu filho, que é menor de idade, ele não pode sair andando pela calçada, ele pode causar algum acidente. Sim. Então, assim, é importante até, assim, pela questão da maternidade e de tudo, e das leis, você ensinar e orientar o seu filho o que ele pode, o que ele não pode fazer com aquilo. Porque é um meio de locomoção. Sim, se ele pegar uma bicicleta comum e sair disparada numa ladeira, por exemplo, e for passar um farol vermelho, e ele pode bater com um outro carro, com um outro veículo, e isso causar um acidente. Com certeza. Então, assim, exige bom senso. Bom senso para que a diversão não se torne um problema. Sim, sim. Então, é meio questão da bicicleta comum mesmo, também, né? Sim, bom senso sempre. Bom senso. Isso. Bom, produção, dá mais tempo para mais uma pergunta? Então, vamos mais uma pergunta. Se chover ou entrar em curto, é perigoso tomar choque? Não. Se chover, se entrar alguma coisa em curto, o máximo que pode acontecer é a bicicleta parar, porque geralmente tem fusíveis, tem sistemas de segurança que ajudam para que aquilo não se propague. E a bicicleta, geralmente, ela é 48 volts, 60 volts. Essa voltagem ela não chega a dar choque, né? Mas assim, é prudente que, assim, sempre que for andar na chuva, evitar poças d'água, evitar lugares que ultrapasse a linha do meio do motor, para que isso não danifique o produto, né? Porque, por exemplo, quando for lavar, evitar jogar água nas partes elétricas, porque às vezes não é nem questão de que possa dar um curto. Se dá um curto, queima o fusível, aí você vai lá e troca e resolve o problema. Sim. Agora, se por acaso jogar água no controlador, onde é mais sensível, ou na emenda dos fios, que às vezes não, elas têm uma proteção, mas a umidade só, ela já causa uma oxidação. E aí começa a causar mau contato, e isso com o tempo pode gerar problema. Aí a pessoa fala assim, poxa, minha bicicleta eu acelero e ela não está dando a potência total. Ou eu ligo o freio, aciono o farol e ela não está acendendo, fica piscando, fica com mau contato. Então, esse é o tipo de problema que a bicicleta tem com água, quando ela não é assim, feita de uma forma... eu falo sempre, ela é resistente à água. Mas não a prova da Não a prova d'água, entendeu? Eu acho muito interessante, desculpa te cortar, voltar nessa questão que eu tinha dúvida e eu perguntei. Essa questão da limpeza, que até uma questão pode ser, tipo, de você tomar choque. Porque, assim, eu fui orientada por você que eu poderia usar tranquilamente os produtos em um paninho, que isso também já limparia. E você até me explicou sobre a questão do revestimento que eu não iria tomar choque se eu passasse ali. Sim. Eu acho interessante também compartilhar isso, porque era uma dúvida minha. Sim. Então, pessoal,
a Renata tinha dúvida de se podia lavar e tal. Então, assim, pode lavar, mas desde que vocês não joguem água nas partes que tem a parte elétrica. Porque isso pode ocasionar tudo isso que eu falei anteriormente. Às vezes, na hora, não acontece nada. E passar só um paninho, eu não vou tomar choque. Sim, porque não ele vai. tem todo um revestimento, né? Sim. A bateria, ela tá lá dentro, assim. Sim. E mesmo se você colocar a mão em cima da bateria, no fio positivo e negativo, não dá choque. Sim. A voltagem é muito baixa. Então, não acontece esse tipo de problema. Acho que a gente não precisa abrir pra poder limpar lá com Não precisa. Não precisa. Geralmente as bicicletas vêm com as baterias protegidas. É, tão bem fechadinho. Acho Sim. que só passar. E passar um pano assim em cima, ali é o suporte onde a gente pode pôr o pé, não toma choque. Eu já passei paninho molhado com produto e não toma choque. Não tem esse risco. Porque é um produto que nem eu já falei, a voltagem é baixa, não tem esse risco, porque também todos os fios e as coisas, conexões, elas têm uma certa blindagem. Então, assim, por isso que eu falo, resistente à água, mas não à prova d'água. Se colocar e imergir na água, com o tempo vai dar problema. Não, e até é perigoso com bicicleta comum. Você passar em uma poça, você não sabe a profundidade daquela poça. Vou te dar um exemplo. Esses dias, uma pessoa veio perguntar para mim o que tinha acontecido com a bicicleta dela, com o controlador que tinha dado problema. A bicicleta dele era nova e tal. Aí ele comentou que foi lavar com VAP. Gente, na hora que ele lavou com a VAP, a água penetrou nas óbvio, a pressão. A pressão é muito forte, entrou dentro da controladora e queimou. Queimou, simplesmente queimou. E aí ele falou que a questão de queria acionar a garantia com o fabricante e tal, com o importador. Eu falei, olha, não é certo, porque isso aqui não foi projetado para isso. Foi mau uso, né? Foi mau uso. Mas aí parece que ele conversou com o pessoal lá, o pessoal acabou relevando e fez a troca para ele. Mas fica aí como uma dica. Não use uma VAP para lavar uma bicicleta elétrica, tá, gente? É uma coisa assim. Tem gente que tem medo demais de tomar choque, tem gente que não tem medo algum. Pois é. Tem gente que é até mais audacioso, né? Não, mas a gente tem que tomar cuidado, realmente. Bom, acredito que por hoje é só. Respondemos bastante perguntas, tirei bastante dúvida. Aproveitei aqui, vocês percebem, né? Eu aproveito para tirar minhas dúvidas, que realmente essa do pano eu tinha dúvida. E se eu ia tomar choque se eu passasse um pano ali no banco, onde que toma e onde que não toma. Não toma, viu, gente? Já passei. Pode tranquilamente pegar seu paninho, seu produtinho preferido, não toma choque. Sim. Bom, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada por mim e por todo mundo que tá mandando suas dúvidas. Continue mandando suas perguntas, viu? É muito importante pra gente. Até porque, às vezes, com a pergunta do outro, a gente aprende. Por exemplo, esse do VAP. Se tivesse assistido esse vídeo, não teria feito isso. Então, é muito importante a pergunta dos outros também. Às vezes, a gente acha que não tem dúvida e, às vezes, tem, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Então é isso aí, obrigada, viu, pessoal, pela companhia mais uma vez. Obrigada, doutora Ecobikes, por tirar todas as nossas dúvidas pacientemente. Com certeza. E aí, esse é o nosso propósito, pessoal. Não esquece, tá com dúvida? Manda aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que isso é muito importante pra gente, pessoal. A gente repete isso várias vezes, mas isso é importante para criar relevância. Manda pergunta, isso a gente vai respondendo também, isso vai aumentando, fazendo o canal crescer. Para que esse canal e essas informações que a gente manda aqui para vocês, elas alcance mais gente ainda que está precisando saber dessas informações, tá certo? Esse é o canal do Doutor Ecobikes, perguntas e respostas com um estúdio novo, especialmente para vocês. Tchau!